Maravilha, Tá? seja bem-vinda, Paty. A Paty é aluna da Massagem Obrigada. Flow. Paty, eu quero que você conta pra gente aí como é que foi essa história de dobrar o faturamento em meio a um monte de profissional aí falando que não tem cliente, que não consegue atender, que os clientes não querem, não voltam, estão com medo, né? E o que que é que você está fazendo aí, né? Eu quero que você conte um pouquinho pro pessoal, porque além de você, e você sabe lá que os colegas da Massagem Flow estão também atendendo, conquistando clientes. Mas antes, fala para o pessoal, como é que você me conheceu? Eu já sei, mas tem muita gente aqui que não te conhece ainda. Apesar da gente já ter feito um bate-papo, tem muitas pessoas que não te conhecem. Então, fala para o pessoal como é que você me conheceu, em que momento da sua vida você estava. Eu conheci a Nívia em 2019 e no momento em que eu estava sentindo muitas dores no corpo, que eu estava com uma tendinite que me atrapalhava nos meus atendimentos, e eu achei que aquilo não teria solução a não ser remédios ou tratamentos mais drásticos. Quando eu comecei a procurar no YouTube vídeos que me ajudassem a melhorar minha postura para trabalhar, a ver o que eu estava fazendo de errado para poder ficar um pouco sem dor, porque eu dormia com dor, acordava com dor, eu sentia muito cansaço, eu chegava em casa exausta, eu não queria mais nada depois dos meus atendimentos. De repente, eu comecei a ver um vídeo e a Nivea apareceu num anúncio falando que a massagem flow não era somente um curso para ensinar técnicas, mas sim um curso para ensinar o nosso cuidado, para a gente saber que nós iríamos conseguir trabalhar mesmo você estando da forma que você tivesse, com as dores que você estivesse, né? Porque fui diagnosticada com tendinite, eu tenho escoliose e tenho um achatamento na coluna, na vértebra da coluna. Então, os médicos, assim, muitas das vezes falam, tem que fazer fisioterapia, tem que trabalhar menos, não pode fazer isso, não pode fazer aquilo. A minha fisioterapeuta chegou a falar um dia pra mim, de tanto eu falar pra ela que eu tinha muita dor, ela falou, para de trabalhar. Se você parar de trabalhar, você vai parar de sentir dor. Simples assim. Só que em 2016 eu busquei o caminho da estética e eu me apaixonei por ela. E eu vi que aquilo na minha vida era o que eu queria seguir até muito velhinha, até os meus 102 anos. Então, então eu acabei, tipo, falei assim, não, eu não admito isso. Eu não vou admitir parar de uma forma assim, só porque as pessoas vieram para mim e falaram que não tem jeito, que eu iria ter que conviver com as dores, ter que conviver com o meu cansaço. Eu falei assim, não, não posso. Eu tenho que achar algo. Que foi que eu achei a Nívia no YouTube. Comecei a ver os vídeos dela, comecei a ver que não era somente um curso, né, de ensinar técnicas, que muitas das vezes que a gente está falando muito nessa semana de técnicas engessadas, né, que a gente Uhum. aprende muito de técnicas engessadas. E essas técnicas engessadas acabam fazendo a gente ficar preso àquilo. Se a gente não fizer aquilo do pé à cabeça, da cabeça aos pés, não tá certo. E a gente acaba deixando muitas das vezes o nosso eu de lado, o nosso, né, o nosso espiritual, o você estar bem para deixar seus clientes bem, né? Uhum. E assim, quando eu conheci a Nive, eu vi que falei assim, nossa, era o que eu precisava. Só que no ano de 2019 eu coloquei muitas barreiras na minha vida. Que uma delas seria que eu não iria conseguir entrar para o curso porque eu não iria conseguir pagar o curso. E a partir disso eu comecei a ver e comecei a ver os vídeos e ver as lives. Eu falei assim, poxa, né? Tanta gente vai e empresta cartão e faz isso e pede pro cliente para descontar e consegue. Por que que eu não consigo?
se eu preciso, né, até para me curar, porque eu queria, falei assim, não, eu quero me curar. Eu quero saber o porquê, o que que eu tô errando para eu poder me curar, né? Então, quando eu decidi em abril de 2020 entrar para o curso da massagem Flow, exatamente no dia 20 de abril, eu pedi o cartão do meu pai emprestado. Primeiro eu conversei com meu marido e ele falou assim para mim: bora lá, vamos, porque agora é o momento certo. Porque a gente tinha acabado de entrar na pandemia, a gente não estava trabalhando, né? E provavelmente para muitas pessoas isso poderia ter sido mais uma barreira, mais um muro, né? Que impediria de fazer isso. E nesse momento abriu aquela luz, eu falei assim, é agora o momento e eu não vou deixar passar mais. Não vou deixar passar. Com 3 meses de curso, fui lá, emprestei o cartão do meu pai e comecei a fazer o curso no primeiro dia, já que eu comecei, eu já nem quase dormi, porque eu fiquei entrando na plataforma toda hora. E eu vi que aquilo estava me deixando para frente, me fazendo olhar o mundo de outra forma. E eu peguei, entrei pro curso em abril de 2020. Com 3 meses de curso, eu vi que aquilo, um monte de barreira que eu estava tendo antigamente, que era, eu não estou trabalhando por causa da pandemia. Porque as pessoas não querem, né? As pessoas não querem fazer massagem. Você acha que a pessoa quer ir fazer massagem na pandemia? Não, a pessoa não quer fazer massagem na pandemia. Eu não tenho cliente por causa da pandemia. Não sei o quê. Só que quando a gente entra pro curso, a gente vê que toda semana a Nívia tá ali. Toda semana a gente tem a mentoria. Essas mentorias, elas dão um up tão grande na nossa vida que elas fazem a gente enxergar de outra forma. Quebrar o gesso, como a Nívia acabou de falar. Começar a quebrar aquele gesso de, poxa, por quê? Se as pessoas estão precisando de mim, por que não tem cliente na pandemia? Sim, tem sim. Eu acho que com 2 semanas ou 3 semanas que eu comecei a fazer o curso, eu voltei a atender com mais segurança, porque eu estava me cuidando e estava cuidando do ambiente no qual eu estava trabalhando para poder atender os meus clientes. E isso só foi evoluindo, só foi passando, e quanto mais foi passando, mais as pessoas foram falando umas para as outras e foi vindo clientes. E não foi clientes antigos muitas das vezes, foram clientes novos, né? Clientes novos que antes eu nunca imaginei que poderiam chegar até mim. Mas por quê? Porque eu abri essa barreira que eu tinha de achar assim, se os meus clientes antigos não voltarem, eu não vou ter clientes mais. Né? Então, quando eu comecei a rever isso tudo, numa das mentorias que a gente teve, que eu até cheguei a falar que a gente não tem cliente por causa da pandemia, Nívia. A Nívia virou e falou assim: não, não, acorda, gente, agora que vocês precisam a entender que vocês têm clientes, precisam de vocês. É Tanta nesse gente momento que as precisando de pessoas. ajuda agora, né? Exatamente, tanta gente precisando de ajuda e vocês aí reclamando que vocês não têm cliente, como assim? Aí deu aquele estalo, eu falei assim, poxa, verdade, né? Vamos começar a se mexer, a se movimentar para isso fluir, né? Que é o que a gente sempre fala nas aulas de sexta-feira. Vamos se movimentar. E comecei a me movimentar para isso, comecei a fazer, tentar cada dia mais nas redes sociais, colocar o que eu estava fazendo, mostrar que eu estava estudando. E as pessoas chegaram até mim, tipo, ai, que legal, tô vendo que você está fazendo um curso. Que bacana, você tá, ai, que legal. Aí os clientes começaram a chegar e falar assim, sua massagem está diferente.
você tá fazendo? Nossa, uma cliente que já fazia 2 anos que eu tava atendendo ela, ela chegou e falou assim, melhor massagem que eu tive nesses 2 anos. E Poxa, deixa eu só entender dessa cliente aí. Essa cliente que você tem há 2 anos, que você já atendia, ela era cliente do quê? De que técnica? de drenagem. De drenagem. E aí você Isso, começou a aprender a massagem flow e aí começou exato. a misturar. O que Isso, foi e que você comecei. fez? Você lembra o que foi que você fez nessa cliente? Eu fiz primeiro que foi, isso foi nos primeiros semanas, eu acho que do curso. Então eu comecei a fazer a conexão, a desconexão com ela e também comecei a fazer uns alongamentos junto com a drenagem. Uns alongamentos no pé, uns alongamentos no braço, na Aham. cervical e colocar as práticas de respiração. Ela virou pra mim, simplesmente ela levantou da maca. Nossa, melhor massagem que eu tive nesses 2 anos. O que você fez? Aí você começa a ver, poxa, né? É, basta querer buscar novos caminhos e não Uhum. colocar barreiras neles, né? E, e, E a, hoje, e a sua tendinite? minha tendinite, eu até esqueci dela. Sério mesmo? Que maravilha. Verdade. O meu polegar chegou a travar quando eu tive crise de tendinite. Eu ficava com o dedo assim, travado. Acordava de manhã, eu tinha que destravar ele, porque ele não destravava sozinho. E depois eu comecei a ter inflamações no cotovelo, eu não podia encostar nas coisas, em colocar roupa eu sentia dor, né? E eu comecei a ver as práticas de yoga, que ajudam muito, né, na plataforma que a gente tem, as práticas de yoga, Aham. principalmente as práticas do aquecimento antes de começar a atender. E depois também, eu comecei, no começo, é claro, você começa, e daí você faz uma vez no dia, e depois você para. Aí no próximo dia você vai fazer de novo. Aí eu comecei a ver, falei assim, não, se tá dando tanto certo que eu não tô sentindo no primeiro atendimento, por que que eu não continuo nos próximos, né? E daí eu comecei a fazer essas práticas em todo atendimento. Antes de começar o atendimento, eu já começava a me preparar, né? Que Uhum. você nos ensina a nos preparar. Tem o módulo 2, o módulo 1 da massagem 2.0, né? A gente começa a aprender a se cuidar e a saber que a gente quer estar naquele lugar, naquele momento também faz muita diferença, né? Uhum. Se você se fixa naquilo que você quer estar naquele lugar, naquele momento e fazer o seu melhor, você vai conseguir fazer o seu melhor, né? E você não precisa se matar de tanta pressão, igual eu fazia antigamente, de tantos movimentos repetitivos que eu fazia, que eu chegava exausta em casa e só queria dormir, não queria ver mais ninguém. E a minha tendinite, eu esqueci dela. Simplesmente, ela meio que não existe mais pra mim, a minha tendinite. Que bom que você continuou, né? Porque você imagina se você tivesse parado lá atrás por conta da tendinite, que você não sabia o que fazer. Quantas pessoas você teria deixado de ajudar, tanto dor física quanto Exato. dor emocional? Quantas clientes você teria deixado de atender se lá atrás você tivesse abandonado o seu sonho, né? A sua profissão, Sim, o que você gosta, o que você exatamente. decidiu, o que você escolheu para você. E, e isso é sinal de você ter persistência naquilo que você gosta, né? E é acreditar no que você de fato acredita, né? Como eu falo, é acreditar no que Isso. você acredita. Se você sente que tem esse dom de trabalhar com a massagem, né? E eu falo isso para as outras pessoas que estão aqui, né?
Se você hoje está ouvindo aqui, você sente que tem esse dom de trabalhar com a massagem, às vezes não sabe por qual caminho seguir, não sabe o que fazer, ou está com dor, está com algum problema. Às vezes, já o médico também falou, olha, você vai ter que parar de atender. E por que o médico fala isso? Porque, claro, se você continua fazendo tudo igual, não tem como melhorar. Então, o que o médico vai te falar? Para parar de fazer o que você está fazendo que gera dor. Só que você não precisa Exatamente. fazer tudo igual sempre. Você tem chances e oportunidades que a vida te mostra para fazer diferente. Foi o que a Paty fez. Se ela fizesse tudo igual, ela teria que parar de atender. Mas ela decidiu fazer diferente, né? Abraçou a oportunidade, entrou para a massagem flow. E o que você acha, Paty, que fez aí? O que foi que aconteceu? O que você sente que aconteceu para você dobrar o seu faturamento, para você aumentar o seu faturamento? De quanto para quanto que você foi? Conta para o pessoal aí. Porque você já atendia antes, né? Você já atendia E lá já atendi. antes da pandemia, aí veio a pandemia, todo mundo teve que parar de atender, inclusive você, todos os profissionais tiveram que dar essa pausa. Só que tem profissional que deu a pausa e ficou perdido no meio do caminho, não soube o que fazer. E tem vocês que entraram para o curso da Massagem Flow, né? Estudaram, e eu quero que você conte um pouquinho dessa história. O que você percebeu que foi a chave aí para você ter mais clientes, aumentar seu faturamento? Uma das chaves que foram essenciais para eu descobrir isso, que eu, eu poderia ter mais clientes e eu poderia ter clientes novos, né? Principalmente mesmo sendo na pandemia, que pessoas precisavam do meu trabalho, foi a gente teve uma mentoria, né, que você tinha falado pra gente dos nossos valores, quanto que a gente deveria cobrar na nossa massagem e que a gente poderia não, a gente deve se dar o valor, né? E a gente se deve posicionar como terapeuta de massagem, que antes simplesmente a gente acaba fazendo barreiras de eu faço massagem, será que eu vou conseguir me sustentar com a massagem? Né? E com as mentorias que a gente tem toda semana, eu acabei vendo que, poxa, eu consigo, eu posso, mas eu tenho que lutar para isso. Eu tenho que chamar pessoas que precisam de mim. E como que eu vou chamar pessoas que precisam de mim? Fazendo essa conexão, né? Eu trilhei uma meta que era começar a pelo menos voltar os meus atendimentos. E não importa se estava na pandemia ou não, eu iria ter os meus cuidados e eu iria voltar a atender e ajudar as pessoas que precisavam de mim e que outras pessoas iriam chegar até mim, né? Nesse momento em que as pessoas precisam muito de relaxar, de pôr as ideias num lugar. E eu peguei e eu tinha posto que nos meses assim que eu ganhava mais, eu não ganhava nem R$ 2.000, né? Não chegava nem a ganhar R$ 2.000 e eu me matava de trabalhar. Eu me matava de trabalhar, eu ia das 8 até as 10 da noite trabalhando. E isso, depois de umas mentorias que a gente teve, eu vi que não precisava ser tudo isso, né? Que eu podia sim subir o meu valor, que eu tenho capacidade, né, para ter um salário bom, para eu poder me manter, para viver de massagem, né? Como a gente sempre diz, né? Hashtag vivo de massagem, que foi o que eu coloquei na minha meta, principalmente na minha cabeça. Hashtag eu vivo de massagem. Eu consigo viver de massagem, eu não preciso de outra coisa para viver a não ser a minha massagem, né? O meu trabalho que eu me dou para as outras pessoas. Então eu comecei a ver que o meu faturamento só começou a subir. Começou a subir, começou a subir. A gente teve uma mentoria no mês passado, de setembro, que você tinha mandado um formulário para a gente responder de quanto a gente queria ganhar, estar ganhando, né,
na, em 2020, né? Até dezembro de 2020. E eu tinha posto no papel lá, tinha colocado um valor. E quando a gente chegou no dia da mentoria que a gente teve, eu vi que eu tinha ultrapassado aquele valor que eu tinha colocado, né? E eu falei assim, poxa, realmente, quando você luta para aquilo acontece. Mas você tem que fixar o seu pensamento que aquilo vai acontecer, E qual que né? era Que o valor que você, você tinha você... colocado? Você lembra? Eu tinha colocado 3.200 Que no seria a primeiro sua que a gente meta. fez. Isso, no formulário que você mandou pela primeira vez, antes da gente fazer a mentoria, lembra? Lembro. Quando a gente teve a mentoria, né, no mês de setembro, eu tinha fechado com 3.200, se eu não me engano. E só que daí nesse dia você falou pra gente, reveja os valores se vocês não querem um pouco mais, né? E eu tinha falado pra você que eu queria 3.600. Aí a gente tinha feito até um cronograma de quantos atendimentos eu deveria fazer, de quantos clientes por dia eu deveria atender. E nesse cronograma eram uns 3.600. No que eu fui fechar o meu mês de outubro, eu vi que eu ganhei 3.800, né? Ou seja, E você assim, como atualizou a sua você, meta, atualizei a minha meta e bati e subi a minha meta. superou a meta. Superei a meta, exatamente. E antes disso, eu imaginava que isso não poderia ser real. Antes de eu começar o curso, eu nunca imaginei na minha vida que isso não poderia, que poderia ser real na minha vida, né? Porque Uhum. eu imaginava assim, não, acho, não dá. Eu moro numa cidade de 14 mil habitantes. Ai, o poder aquisitivo das pessoas né, não é tão 12 grande. mil As pessoas, habitantes. 14 mil, Qual 14 que é mil a sua habitantes. cidade, Paty? Itaporanga, São Paulo. Itaporanga, São Paulo. 14 mil Exato, habitantes. exatamente. Daí Uau! você tinha falado, numa das mentorias que a gente tinha tido, que tinha muita gente, ai, não consigo, porque a minha cidade tem 12 mil habitantes, é uma cidade pequena. Falei, gente, basta querer, né? Basta querer e basta buscar, basta Uhum. conhecimento, basta estudo e basta, assim, você se comprometer com aquilo que você está querendo naquele momento. Né? Que Uhum. desde que eu entrei para o curso da massagem Flow, lá no dia 20 de abril desse ano de 2020, eu não perco nenhuma live de sexta-feira. Deu para contar no dedo as aulas de sexta-feira que eu perdi, porque É eu não verdade, consegui mesmo, né? Eu tô ali. é verdade. Sempre presente. Sai turma, entra turma e a parte tá ali. É a turma da T11, a turma da T12, segunda-feira a turma da T13, né? E assim, eu falei assim, não, porque eu vi que essas lives que a gente tem de mentoria na sexta-feira, elas abrem um caminho tão grande pra gente. Elas nos dão mais segurança naquilo que a gente, às vezes, no começo, é tanta barreira que a gente coloca, é tanto muro que a gente constrói, né? Eu não consigo. Não dá. Por isso, por aquilo. Uhum. Nunca você pensa assim, não, mas e se eu fizer de tal forma? Vamos E se tentar olhar desse de outro jeito? ângulo, né? E se Exatamente. tentar de Vamos tentar de novo outra mais uma forma? vez? Exato. É muito, né? Muito, na verdade, assim. A gente vê, eu que estou, já atendia na área da estética, de repente passar para começar a fazer a Thai, gente, eu pirei. Os primeiros dias a gente pira. Por quê? Por que isso?
Porque a gente tem que reaprender a viver de novo. Reaprender a viver, por que reaprender a viver? Porque sim, porque cada dia a gente tem que reaprender a viver. Porque se você quiser continuar com a síndrome de Gabriela, que eu cresci assim, eu vivi assim e vou morrer assim, você não vai sair do lugar, né? Agora, se você falar assim, não, cada dia eu vou aprender a reviver de novo, eu vou buscar alternativas diferentes, que se o que eu fiz ontem não deu certo, eu vou tentar mais uma vez hoje, mas vou tentar de outra forma, né? Que da mesma forma que na sexta-feira, na live de sexta que a gente teve muita gente que falou assim, ai, mas essa manobra não dá, porque a pessoa é grande, a pessoa é pequena. Aí você mostrou como, né? Eu É um compartilhei ajuste. eu compartilhei a foto, né? Eu pedi para vocês Isso, tirarem print lá da nossa aula. Sexta-feira é o dia de encontro com os alunos e nessa última sexta-feira eu fiz uma aula de ajuste de postura, né, Paty? E aí os alunos isso. tiraram um print da diferença da postura e eu postei nas redes sociais aí. Então, se vocês viram a foto que eu falei sobre a aula, é essa aula aí de ajuste de postura que estava lá explicando em detalhes. Tati, Por e você sabe favor, quantos profissionais tem aí na sua cidade? aqui na minha Você tem cidade, ideia? ai, agora tá tendo bastante. Olha, eu Aham. acho que esteticistas estão tendo na faixa de umas 20. Bastante, Hum, né? sim, sim, sim. Estão Mas tendo. É que tem alguém agora. com a massagem flow aí? Tem algum outro aluno da massagem Não, flow? isso aí. Exclusividade. Exclusividade minha. Sou Olha só. exclusiva aqui. Sou exclusiva aqui na minha região também. Não tem É, que ninguém. cidade que tem aí ao redor? Eu não conheço a sua cidade. Que cidade que tem por aí perto? Olha, perto de Itaporanga tem cidades menores ainda com menos habitantes. Menos habitantes. Ela fica na divisa com o Paraná. Ela fica Hum, bem na divisa com o Paraná mesmo. Então tem Salto, Santana, que já ficam no Paraná. Mas tem Barão de Antonina, Riversul, Coronel Macedo, Taquarituba, Itaberá. não conheço. Fica na região de Itapeva, que também é Ah, difícil. tá. Eu fiz uma busca de Itararé, Itapeva. Eu fiz uma busca e eu não encontrei ninguém Ah, da. você pegou uma região, uma área, além da sua cidade, Isso, várias outras exato. cidades ali, e você não encontrou ninguém Não. nessa região. Não, não encontrei ninguém. Não encontrei ninguém. Isso não fez diferença no que eu já queria para minha vida, né? Que quando eu decidi que eu ia fazer o curso da massagem Flow, não importasse se tinha 30 pessoas aqui em Itaporanga que tivesse feito o curso, mas que eu ia fazer o curso da massagem Flow. Mas quando eu entrei, e aí teve uma mentoria que vocês falaram assim, gente, faz uma pesquisa aí de campo para ver nas cidades ao redor quantas pessoas tem, até mesmo para vocês se encontrarem, né? Sim, Aqui eu não encontrei ninguém. Aqui olha só. não, na região não tem ninguém. Maravilha, muito bom. Se tem também é bom, porque aí vocês conseguem se conhecer e se encontrar, né? Sim, Dentro do grupo exatamente. de alunos, a gente tem uma lista. Inclusive, se você entrar na segunda-feira, em breve, você vai ter também acesso a essa lista, né? A gente tem uma lista de todos os alunos para que vocês possam se encontrar. Se vocês moram em cidades próximas, trocar experiências, trocar práticas, né? Mas dos diferenciais que você, como profissional, pode ter aí, assim como a Paty tem agora, e é uma referência na região dela, que não tem outras pessoas que fazem o que ela faz. Então, é uma oportunidade, por quê? Porque poucos profissionais no Brasil
né, tem acesso a toda essa metodologia. E isso é um Exatamente. diferencial. Hoje você faz algo que ninguém faz na sua cidade. Então você gera um atendimento diferente, mesmo para aquelas clientes que vêm para estética. Então você falou que tem 20 esteticistas, é isso? Isso, Tem exatamente. 20 esteticistas aí. E você também é esteticista, né? Você já fez a parte da estética lá atrás, então você também é esteticista. E aí, só que você não é a mesma esteticista que elas. Você hoje Exato, consegue se diferenciar, por quê? Porque você se tornou também, além de esteticista, uma terapeuta de massagem, habilitada exatamente. a solucionar as dores físicas e emocionais dos clientes, né? Aliás, eu queria que você contasse Isso. um caso aí que você lembra recente de algum cliente. O Thiago está Sim, falando que tem um caso de uma. Acho que foi o último que você colocou lá na comunidade, ele vai colocar aí na tela. exatamente. Psicóloga? É, Da eu irmã? tive um. Isso. Eu tenho uma colega que é psicóloga e ela me mandou mensagem falando que ela queria um horário para a irmã dela, que a irmã dela não estava bem, mas que ela sabia que a massagem ia fazer muita diferença na vida da irmã dela. Porque ela já foi minha cliente, é minha cliente, então ela já sabe a forma como eu trabalho. E quando ela chegou, até teve uns contratempos, porque ela me mandou mensagem, eu já estava com a minha agenda fechada. Só que daí aconteceu um imprevisto e eu consegui atender ela. Eu não tive a minha aula de Pilates e consegui atender. Eu encaixei ela, ela veio, ela chegou, ela estava totalmente cabisbaixa, ela estava bem assim, muito para baixo, falando que não estava conseguindo dormir nem com os remédios, que já fazia 4 meses que ela tinha entrado numa depressão pelo luto e não estava conseguindo sair dessa depressão, que ela chegava na casa queria ficar trancada dentro do quarto, né? Ela não queria ver ninguém, ela queria ficar num quarto escuro. E daí ela chegou e falou assim: minha irmã falou para eu vir. Ela chegou, deitou, falou pra mim que tava com dor pelo corpo inteirinho, que não tinha onde não doesse, né? E ali a gente já percebe que é uma dor emocional, né? Que a pessoa acaba que deixando tudo até transpirar pelo corpo todo. E Uhum. ela deitou na maca, eu comecei a fazer umas manobras na cabeça para ir relaxando ela, as respirações, os alongamentos. Quando eu estava terminando a massagem, ela tinha pego no sono. Eu fiz a desconexão com ela, chamei, ela acordou, ela simplesmente levantou, olhou para mim e falou: "Você faz milagre". Eu simplesmente olhei pra ela e falei assim: não, eu não faço milagre. Ela assim, eu sou outra pessoa. Parece que você tirou tudo de dentro de mim. Como? Eu falei assim: isso é muito estudo. Isso é muito estudo, né? Se eu cheguei até aqui e consegui fazer isso com você, no momento em que você tava assim, você pode ter certeza que isso é estudo. Daí ela simplesmente falou assim pra mim: semana que vem eu tô de volta. E ela veio de novo essa semana e saiu melhor ainda. Na verdade, ela chegou melhor do que ela estava. Então, ser flow faz muita diferença na nossa vida e na vida dos outros também. É. Uau. E E... desculpa, gente, que eu sou emotiva assim, tá? Oi? Desculpa que eu sou emotiva assim. Ah, sim, eu tô aqui respirando fundo, sem saber até o que falar, porque eu tô quase. É muito.
Eu perco até as palavras, sabe, Paty? Porque poucas pessoas sabem da minha trajetória, né? Talvez as pessoas chegam por aqui agora, né? Mas eu já contei essa história algumas vezes. Mas eu fico emocionada porque eu já passei por um processo de depressão lá atrás, quando eu pensava que eu não ia conseguir também trabalhar com a massagem. E eu descobri com o tempo que eu poderia trabalhar e que eu conseguiria. E eu consegui, né? E hoje eu ensino um método que eu desenvolvi. Por quê? Porque eu também tinha dor, eu também me cansava demais. E a dor e o cansaço, elas impedem a gente de raciocinar até diante Exatamente. daquilo que a gente quer. Então, o que que faz a gente pensar em desistir? É quando a gente não consegue raciocinar dentro daquilo que a gente quer por muita dor, por muito desgaste emocional, por muito desgaste energético. E só que eu continuei, mesmo passando por esse processo. Mas lá atrás eu também tive um processo de depressão muito forte. E eu queria ter uma profissional habilitada da massagem flow para ter me atendido naquela época. Porque, e aí quando você conta esse Sim, caso de que você está conseguindo ajudar essa pessoa, então eu fico emocionada por lembrar que um dia lá atrás eu consegui superar isso e que eu gostaria muito de ter uma profissional assim como você e tantos outros alunos hoje. Queria ter tido uma Nívia lá atrás para me guiar, para me isso. orientar, para me ensinar e eu fui aprendendo na dor, né? Eu fui aprendendo porque eu precisava lidar com aquela dor. E eu queria sair daquilo, eu queria superar aquele obstáculo. Então, obstáculo todo mundo tem, né? E a gente vai criando, às vezes, barreiras na nossa vida. Só que essas barreiras, esses obstáculos também podem ser quebrados e superados. Assim como eu superei, você também que tinha uma barreira imensa, que te falaram para parar de trabalhar por conta da tendinite, você superou, né? E tantos outros colegas dentro da Massagem Flow superaram. E hoje você está ajudando muitas pessoas. E imagina se você tivesse parado, você não teria ajudado essa pessoa que perdeu alguém importante para ela, que estava em estado de depressão, sem querer levantar, sem querer fazer nada. Fez um atendimento, ela saiu outra pessoa, voltou, fez outro atendimento. E eu não tenho dúvida de que ela está muito melhor agora. Sim, com E certeza. eu fico muito feliz de saber que vocês, alunos da Massagem Flow, estão ajudando muitas, muitas pessoas a tratar essas dores emocionais. Porque os clientes não têm só dor física. E se tem dor física, pode ter certeza que por trás dessa dor física tem algo emocional. E você Exato. não necessariamente precisa saber o que é essa dor emocional. Porque a própria massagem, a própria metodologia te conduz a atuar nesses níveis, né? Do corpo, da mente, do emocional, do energético. E é isso que você está fazendo. Então, eu fico assim, com muito orgulho mesmo de te ouvir falando, né? De saber que isso é importante para você também. Né? Então, não imagina, não precisa Sim. se desculpar. Eu sei o quanto isso causa um impacto na nossa vida, né? A gente saber que pode transformar o estado de uma pessoa que estava ali depressiva, e a gente sabe quanto é grave uma depressão. E que a pessoa, se ela não trata, se ela não se cuida, ela vai se afundando cada vez mais. E você está tirando essa pessoa da escuridão. Com um atendimento, você pegou na mão dela e você está puxando ela, está tirando ela do buraco da escuridão. Porque a pessoa tem muita dificuldade de sair, né? Então ela precisa de ajuda. Então, quando eu falo para vocês que tem muitas pessoas que precisam de ajuda, é porque tem. Quantas pessoas aí têm depressão, têm ansiedade, têm enxaqueca, têm dor na lombar, tem dor na cervical, tem dor no ciático. Quantas pessoas estão sofrendo nesse momento por vários motivos, né? Vários motivos. Porque somos todos seres humanos e a gente, em um determinado momento da nossa vida, a gente passa por desafio, né? E a gente precisa de ajuda de um profissional capacitado. Então, parabéns por você ter se tornado essa terapeuta de massagem aí, que olha para o seu cliente e sabe ajudar ele, né? Sabe cuidar dele para que ele se recupere e supere esse obstáculo que ele está vivendo.
Fico bem feliz mesmo, Paty. Obrigada pelo seu tempinho aqui, pela sua Eu que história, pela sua agradeço. dedicação. Eu que É, agradeço. E eu fico mais feliz ainda, né? Por, por tudo isso, porque não tem salário em dobro que pague essa emoção, essa energia que a gente sente, né? Não tem nada que assim, palpável que você possa falar que pague tudo isso, né? Eu hum, falei que foi a melhor coisa que eu fiz em 2020 foi ter entrado para massagem flow, aberto esse leque imenso na minha mente que muitas das vezes estava travado, né? E é normal. Infelizmente é super normal, porque a gente tem segurança, como você falou, né, Nívia? A gente é ser humano, né? Todo dia acontecem milhares de coisas que vão, às vezes, deixando a gente para baixo, porque aquelas aulas, eu tô vendo uns comentários aqui, nossa, que energia boa, que gostoso, que emocionante. Gente, é porque vocês não fazem ideia do que é sexta-feira. Vocês não fazem ideia de que a gente tem que pedir marmita na sexta-feira, porque não, mas não tem problema, a gente perde marmita. É no horário do almoço. Mas e é daí? almoço com a Nívia, né? Nívia? Eu vejo assim que muita gente fala assim, poxa, mas sexta-feira, 11 horas. Gente, melhor horário que podia ser. Dá tempo de você atender alguém de manhã e assistir a aula ainda. Depois da tarde você se programa para fazer as outras coisas. Só que basta você se programar, né? E assim, não tem nada que pague. Nada que pague essa energia e essa emoção que talvez vocês estão aí do outro lado sentindo. Vocês imaginam a gente que está aqui, É. né? O quanto a gente cresce com tudo isso. E tudo é possível, só basta querer e lutar para que se torne real. É aquelas as engrenagens, né, Paty, para conquistar Exato. o sucesso e se tornar um terapeuta de massagem que tem resultado com os clientes, né? É você ter um método, mentores e movimento. Então, se você tem um método que funciona, que dá resultado, se você tem mentoria, né? E toda sexta-feira eu tô lá junto com vocês dando mentoria e tem movimento na sua vida e você faz e dá um passinho e dá um outro passo. Tem gente que já sai saltitando e já sai correndo. Tem outros que dão Isso. passinhos. E não importa se você corre, se você anda, se você vai dando uns passinhos devagar. O mais importante é o seu movimento. Enquanto você está em movimento e você tem mentoria e você tem um método que funciona, você vai conseguir, né? E pensando Exatamente. nessas três engrenagens, o quanto isso é importante, que eu estou lá com vocês toda semana, porque eu sei que isso é importante para a jornada, né? Mas além de eu estar lá, eu tô lá para dizer para vocês se movimentarem, para continuarem em movimento, para dar o direcionamento, o caminho. E isso faz com que esse crescimento vá acontecendo. E a Paty, gente, olha, é verdade. Ela não está mentindo, ela está em quase, eu não sei se toda, mas em quase toda. Eu sempre vejo a Não, Paty. é. Eu não fico monitorando, né, Paty? Mas eu sempre Não. fiz lá sexta-feira. Paty, meu bem, um beijo no seu coração. Muito, muito obrigada. Eu tenho certeza que muitas pessoas se inspiraram com a sua história a continuar essa jornada da massagem. Então, obrigada de coração por você estar aqui com a gente, para a gente Eu que encerrar. agradeço, gente, por tudo.